Este é o Floripa em Foco ao vivo do estúdio da TV Floripa. Participe pelo 3222-1137 na próxima meia hora do nosso bate-papo com a vereadora da capital, Janete Teixeira. Antes do nosso bate-papo, as tradicionais informações do dia. A primeira é de que o Sindjor, o Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, divulgou o calendário das assembleias que vão discutir a campanha salarial dos jornalistas para 2010. A programação e as informações completas na página do sindicato, que é www.sjsc, que é Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina.org.br, www.sjsc.org.br. E acontece de 8 a 12 de março em Balneário Camboriú e também em Itajaí, cursos gratuitos de mecânica básica para mulheres, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, nesta segunda-feira, 8 de março. Mais informações e inscrições para as futuras mulheres mecânicas pelo 0800 48 12 12. E para fechar, mais mulheres. Mulheres e feminismo no cinema, com sessões aos sábados durante o mês de março, sempre a partir das 7 da noite, no Museu da Escola Catarinense, a antiga FAED, na Rua Saldanha Marinho, 196, no centro. A entrada é franca para este ciclo de cinema Mulheres e Feminismo no Cinema. Informações pelo e-mail do Léo, que é leo@riseup.net. leo@riseup.net. Participe, entrada franca, repetindo, durante o mês de março, sempre a partir das 19 horas, aos sábados, cinema Mulheres e Feminismo gratuito. Muito bem. Janete Teixeira, a vereadora da capital, a única vereadora da capital, a primeira vereadora do sul da ilha. Bem-vinda ao Floripa em Foco. Boa tarde, Silvio. Boa tarde às pessoas que nos assistem. Realmente é um avanço, né? Avanço, só que não... Acho que teríamos, na verdade, comemorar, mas eu acho que é muito pouco o que a gente tem. Eu acho que a paridade ali, como em todos os segmentos, teriam que ter. Já que em outros existem, né? Que esse, no poder político, nós estivéssemos sim. Porque a mulher, ela é diretamente a que mais sente as questões que vão desde segurança, a questão de creches. Então, ela tem que estar discutindo, sim, inclusive quando se delibera o que se faz com o dinheiro, com os recursos públicos. Quais são as políticas públicas para as mulheres? O que efetivamente, em termos de lei, estão sendo cumpridos? Isso, Silvio, esse 8 de março, na verdade, ele acaba fazendo esse papel da reflexão, que a gente não temos só o que comemorar. Não é um dia apenas de festa ou de flores. Não queremos apenas que os homens façam um discurso nesse dia. Nós queremos que os homens nos escutem, na verdade. Escutem o que é que nós precisamos e que estejam com a gente para estar realmente conseguindo essas questões, essas demandas que a gente precisa. Pela lei, tem um percentual de vagas para os cargos eletivos destinado às mulheres, que é 30%. Né? E isso não é seguido, não é obedecido, não, Janete? Por conta dessa nossa sociedade, da forma que ela é, né, dessa suposição dos homens, as mulheres acabam não chegando, tá? Não tendo as mesmas condições. Não que elas tem mulheres maravilhosas, mulheres assim, olha, lutadoras mesmo, pessoas que estão aí na frente dessas batalhas, dessas lutas, mas na hora delas serem preparadas, na hora que elas precisam do apoio para sair efetivamente, não só figurativamente, que não é esse o papel que nós queremos. Só para arrecadar alguns votos. Não, e fazer papel de paisagem, como diz, não é isso que nós queremos. Nós queremos estar discutindo, sim, em todas as instâncias. E aí, Silvio, nós perdemos realmente, porque não é colocado para nós da mesma forma que é colocada para os homens. Como assim? As condições, de qualificação das mulheres, não que elas não queiram, mas isso já é uma coisa colocada e que nós brigamos o tempo todo por conta dessas questões, sim. Queremos igualdade.
Nós não queremos ser mais, nós queremos ser iguais, mas em tudo. Mas isso é uma coisa que está avançando também. Já foi pior e diferente no passado. É uma coisa que está avançando aos poucos também, não é, Janete? Ou tem momentos que retrocede a participação das mulheres? Estamos completando esse ano 100 anos do Dia Internacional da Mulher, onde na segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialista, a Clara Zetkin propõe esse dia, já que ele era feito em diversos dias diferentes. Então, se propôs esse dia. Se unificou. Isso. Naquela época, se falava na questão do voto feminino, na opressão que as mulheres sofriam. Mas, assim, 100 anos depois, nós estamos ainda em batalhas, em lutas, que é muito tempo, quer dizer, muitas brigas, muito se conseguiu, não podemos negar isso, muito avanço já se teve, mas muito ainda temos. Nós temos questões básicas, que é a creche para as mulheres. Porque se ela deixa de trabalhar, quer dizer, é ela que não vai trabalhar, é ela que deixa que falta, porque o seu filho não tem creche, só sobre a mulher acaba fazendo sofre mais essa... Cai toda a responsabilidade sobre ela. Com certeza. Porque ela já tem a dupla, às vezes até tripla jornada e ainda tem que deixar os filhos. E como é que a gente vai conseguir, Janete, uma pergunta capciosa, como é que a gente conseguiria mudar essa consciência? Explicando mais aos homens, tendo um programa feminista, como é que a gente poderia alterar a consciência e acelerar essa mudança de consciência para haver uma equiparação entre os gêneros? Silvio, que a sociedade, na verdade, os políticos, na questão das leis, que essas fossem realmente, porque não adianta fazer leis e das quais elas não são cumpridas. As leis até que são boas, o problema é que não são seguidas. Sim, nós temos várias leis aí, inclusive a questão aqui do Pacto Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, que até hoje o nosso governador, o governo do Estado de Santa Catarina, não aprovou, não assinou. O Pacto? Pacto Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. O que pressupõe esse pacto? Esse aqui, como o Estatuto de Igualdade Racial, como os efeitos da crise, como a Lei Maria da Penha, eles têm um papel fundamental se elas realmente forem seguidas. Se colocar em prática, criar leis para dizer que no Dia Internacional da Mulher se fez alguma lei para isso, não. Nós queremos, primeiro, que se cumpra o que se tem, que a gente consiga colocar em prática isso e que as mulheres se coloquem sim, porque elas estão, Silvia, em todos os segmentos, elas estão na associação de moradores, elas estão nas entidades de classe, elas estão em tudo. Agora, quando é para estar no poder político, parece que isso muda. Então, o que nós, enquanto mulheres, temos que fazer com as outras mulheres também, é dar essa condição, eu acho que é capacitação, sim, Silvio, quanto aos partidos, quanto à política mesmo, Então, são políticas públicas que a gente está precisando. E essas, nós temos mulheres no Conseg, nós temos mulheres no Bombeiro, nós temos mulheres em todos os lugares. Então, nós queremos também ocupar e poder estar discutindo a questão das legislações, sim, para que se defina e que se cumpra realmente o que se coloca. Estamos ao vivo no estúdio da TV Floripa, conversando com a vereadora do PCdoB da capital, Janete Teixeira, que é, por enquanto, a única mulher na Câmara de Vereadores, né? E, inclusive, está ali por um tempo determinado, né? Como é que se chama? É uma rotatividade? Rodízio. Um rodízio. Isso. Com o vereador Ricardo, o doutor Ricardo, isso, que é do PCdoB também, e que lhe cedeu o mandato por 2 meses. Isso. Você está mais ou menos no meio do seu mandato, né? É isso mesmo. Essa discussão já aconteceu, na verdade, na época da campanha, né? E quem fosse seria feito o rodízio, o que eu acho muito salutar isso, porque, primeiro, que acabamos sendo a única mulher na Câmara de 15 e uma mulher. Então, é muito pouco, realmente, né? Mas já é uma forma, inclusive, de utilizar esse tempo, e foi proposital essa questão de ser próximo ao 8 de março, foi uma coisa pensada pelo partido, nessa questão de estar buscando e que não seja só essa data, mas, infelizmente, a gente acaba, e nós vamos estar usando, sim, nós mulheres vamos estar usando todo espaço que a gente tiver para estar buscando que os nossos interesses, que os nossos anseios sejam atendidos, sim. Janete, antes de irmos a um breve intervalo para falar do conteúdo programático aí organizado de manifestações para esse 8 de março, antes de falarmos do conteúdo, você é a criadora e a mãezona, vamos dizer assim, de um curso pré-vestibular
que existe ali no sul da ilha há quantos anos mesmo? Desde 2005, Silvio. Que é o vestibular da cidadania. É O curso pré-vestibular. pré-vestibular comunitário gratuito. Isso. Ele é uma parceria com a Eletrosul, né? Esse curso surgiu para atender, na verdade, a jovens que estavam sem oportunidade, porque existe opção e oportunidade. A opção, eu acho que é uma questão pessoal, mas a oportunidade vem do coletivo. Sim, do poder público, inclusive, né? Então, se você não dá essa oportunidade, acaba eles seguindo uns caminhos que, às vezes, é o que eles acham mais fácil. Naquele momento foi isso, mas o que se viu, que nós trouxemos mulheres, muitas mulheres. Quem são essas mulheres? São as mulheres que pararam de estudar para cuidar dos seus filhos, que tiveram, geralmente, seus filhos numa época até de adolescência, tá? Pararam. Não programados. Não, são, né? Então, é muito interessante, muitas vezes, vê-las voltando com seus filhos para estudar, sabe? Então, o índice é muito grande de mulheres, sabe? E elas acabam trazendo, inclusive, seus parceiros também. Para estudarem. Isso melhora. Ela acaba sendo a referência na família, geralmente é a primeira que faz uma universidade, o que é muito importante, o que é muito bom, e ela vira a referência da família, da rua, da comunidade, e as pessoas, pô, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. É uma coisa muito palpável, não é alguém, um exemplo de um outdoor que você não conhece, é de alguém que você conhece. Isso é muito diferente. Que está mudando, interferindo diretamente ali na comunidade, né? Com certeza. O que esse curso, Silvio, mais do que um curso pré-vestibular gratuito na questão de conteúdo, nós primamos muito pela questão da cidadania e a questão muito séria que é a autoestima. Essas pessoas chegam para a gente de uma forma, assim, de uma autoestima muito baixa, por conta de achar que não podem. Passar uma vida escutando que não pode, que não conseguem, que são isso, que são aquilo. Então, elas acabam assimilando e acreditando naquilo ali. E desfazer aquilo, às vezes, é meio difícil. Mas a gente consegue, sim. A gente já vê muitos resultados, inclusive pessoal se formando. Pois é. Há quantos anos existe o pré-vestibular? Desde 2005. Nós 5 anos. É. Está formando, então, a primeira leva dos que entraram mesmo. na primeira vez. E esses dias eu fui na casa de uma pessoa da comunidade, uma mãe falou, Janete, você é responsável pela minha filha. Sim, mas por quê? Ela vai se formar. Que legal. Então, isso é muito legal, isso é muito... Fazer essa ponte, essa política, é o que a gente realmente, o PCdoB sempre foi parceiro para isso. Janete Teixeira, vereadora da Câmara de Vereadores da capital, aqui no Floripa em Foco ao vivo. Participe pelo 3222-1137 desse nosso bate-papo. Vamos a um breve intervalo e a gente já volta para falar do conteúdo programático deste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, no ano de 2010, aqui em Florianópolis. É só um instante e já voltamos na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.